Voltou? Boa noite. Eu tava ao vivo e caiu, agora eu voltei. Então, gente, vamos recomeçar, né? Eu tava bem pouquinho tempo aí, caiu, agora eu voltei. Então vamos voltar falando do início lá, porque eu perdi, né? O que eu já falei, vou ter que recomeçar. Estamos falando hoje aqui na live sobre loiro mel, como fazer um loiro mel dourado, né? E com cobertura de brancos. Então, se você tem dúvida nesse aspecto de fazer um loiro mel dourado e cobrir brancos, que é uma cor agora super tendência, né? Principalmente agora com as tendências de moreno iluminado e cabelos mais naturais, um pouco o loiro mel tá muito usado, né? É um loiro dourado. Então, que super combina aí com verão, né? Com todos os tons de pele, praticamente combina para morena, combina para branquinhas, combina para negras, o tom dourado combina para todos os tipos de pele, cores, né? Para quem é mais amarelado, tudo combina. Então, eu vou falar as numerações aqui que a gente usa geralmente para fazer um loiro dourado, que é o 831, 831 ou 8.31, depende de como você ouve aí. No salão eu sempre uso, já usei várias marcas, usei já Schwarzkopf da Igor, desculpa, a Igora da Schwarzkopf, que é uma coloração muito boa, por sinal. A Magihel da L'Oreal. Ultimamente eu tenho usado Trans, que também tem essas cores, que são essa 831 é uma cor muito coringa, te ajuda na tonalização, morenos iluminados, loiro intermediário, que não quer aquele loiro muito loiro, né? Muito branco. É um tom muito lindo, está super em alta e combina aí com todos os tipos de pele, principalmente. Então, quando for fazer a coloração 831, você já tem que imaginar um dourado, porque esse 1 no final, ponto 1, ele é acinzentado. Mas como a maioria das cores que a gente abre cor, ou a pessoa que tem mesmo fundo natural, quando você abre fundo, ele vai puxar para o amarelo, então esse 1 junto ali é para neutralizar um pouquinho desse dourado, né? Não ficar tão amarelado e alaranjado. Então, esse 831 é o 8 que é o loiro claro, o 3 é o dourado, que entra aqui na cor fantasia, e o 1 também, que é o acinzentado, que entra junto nessa cor fantasia para dar o tom de loiro mel dourado, que combina aí muito. Tem muita gente deixando de usar platinado agora e vindo para os tons mais naturais, porque não dá tanta manutenção e não resseca tanto o cabelo, né? Então acaba que você não precisa abrir tanto uma mecha, por exemplo, deixar ele num tom 10, não precisa, para você não precisa platinar esse cabelo. Então, você chegando no tom do 8 ali, já vai pegar super bem essa cor, vai ficar um dourado bem bonito e chique, né? Para cobertura de branco, ele vai ter que ser misturado com a base, né? Que é a base da cobertura. É o 80, que é o 8.0 ou 8/0. O 80 vai dar cobertura de brancos, então vai ser na proporção aí duas partes iguais. 8.0 e 8.31. Aí o oxidante vai depender do que a cliente tem no fundo, né? Se ela tem cabelo muito branco, você vai ter que usar o oxidante de volume 10, que não é para clarear esse fio, e sim só para dar cobertura, né? E sempre fazer uma cor mais firme, né? Fazer essa coloração na hora da mistura ali, deixar mais firminha para ela. Firminha é deixar menos oxidante, né? Usar mais coloração e menos oxidante, para ela ficar com uma cobertura perfeita de branco. E se ela tiver, nesse caso, 100% de branco, 80% de branco, aí você vai estar usando oxidante 10, e se o resto do cabelo dela já tiver loiro ou natural. Agora, se ela tiver castanho, natural, claro, né? Se ela tiver castanho, chocolate, preto, vermelho, acobreado, vai ter que descolorir esse cabelo antes, né? Se for vermelhos e preto, vai ter que fazer uma decapagem, né?
porque o vermelho e preto são os mais difíceis de tirar do cabelo. Então vai ter que fazer uma decapagem, que é descolorir inteiro e tirar a cor que está no fundo. Caso ela tenha um loiro escuro, por exemplo, ou uma base 7, que é um loiro médio, você vai ter que só fazer uma limpeza de cor ou uma shampoozada lá no lavatório mesmo, com oxidante 10 volumes, só para tirar aquele loiro mais amarelado, aquele oxidado. Deixa uns minutos, uma meia hora no máximo, e vai estar já vindo com o 831, né? E o oxidante daí, nesse caso, vai ser de 30 volumes. Quando a cliente tem uma base, ela tem o cabelo natural. Quando tem o cabelo natural, mas ela quer chegar até o 8, né? Então, a gente tem oxidantes aí de 10, 20, 30 e 40. O 40 vai clarear até 4 tons. Aí, se ela tem uma base de 5, que é o castanho claro e é natural, 6, 7, 8, né? Você vai usar oxidante de 30 volumes. Eu aconselho a usar até o 40, dependendo se for um castanho mais acinzentado, mais grosso, né? Agora, se for um castanho mais fino o cabelo dela e com texturas mais fininhas, aí o oxidante é o 30 volumes, aí com 831, para chegar no mel dourado. Quando você vai abrir uma mecha para passar o 831, você já vai abrir até o 8, né? Que não vai precisar abrir mais do que isso, para ele não ficar tão loiro, né? Senão ele vai perder o dourado e já vai começar a platinar. A partir do 9, o cabelo já consegue chegar no platinado, né? Então, você abre até o 8 na mecha e já vem com o 831. Na hora de escolher o oxidante aí para esse cabelo, então quando a cliente tem cabelo branco, muito volume de cabelo branco, você vai escolher o oxidante 10, mas se ela tiver coloração na ponta, vai ter que fazer uma limpeza de cor ou uma shampoozada aí para tirar esse excesso de cor. Mas quando for colorações mais escuras, tipo castanho escuro, preto, ruivo, acobreados mais intensos e vermelhos, vai ter que fazer mesmo a decapagem. Aí você tem que estar analisando esse fio, fazendo um teste de mecha, né? Identificando bem aí esse cabelo para ver que tom que ele vai abrir e também se ele vai aguentar a descoloração, né? Porque nesse caso não vai pegar o tom de mel quando ela tem coloração. Então, para abrir até 4 tons, oxidante 40. Quando a cliente tem base natural, esse oxidante 40 vai conseguir chegar no tom de clareamento do mel, que é um 8, né? Então, esse 831. Então, ela vai clarear até 4 tons, mas num cabelo que seja totalmente sem química, que hoje é quase impossível, né? A maioria das clientes tem coloração, já modificaram a cor do cabelo, mas para as loiras que estão querendo sair do platinado, por exemplo, e voltar para um tom mais douradinho, mais natural, aí você vai usar oxidante de volume. Se ela tiver com raiz escura e quiser fazer todo, né, você vai usar 20 volumes. Mas se ela não quiser mexer no fundo de raiz e fazer uma tonalização, aí vai usar volume 10, mas sem pegar no natural, né? Sem encostar na base natural, senão ele vai dar uma clareadinha de leve. E a maioria das clientes não querem que mexa no tom da raiz quando elas estão deixando ficar mais natural. Elas não querem que dê muita manutenção, que fique pintando todo mês, né? Então, elas fazem as mechas já para isso, para não ter que ficar pintando todo mês e vai lá de cada 6 meses retocar. Então, quando você mexe muito nesse fundo natural, ele fica mais avermelhado, alaranjado e acaba a cliente tendo que retocar com mais frequência, né? Essa cor ou a mecha. Então, quando a cliente tiver muito coloração no cabelo, tem que fazer um teste de mecha e fazer a limpeza de cor ou decapagem para estar conseguindo chegar no tom de mel, né? Que é o queridinho aí do momento de várias pessoas, e inclusive nas mechas, né? As mechas agora, a maioria estão optando por tons morenos iluminados, loiras intermediárias, que chegam num tom de 8, né? Que é o loiro claro, 7, 8, sem danificar muito o cabelo e ainda fica loira, fica um tom bem bonito. Quando for esfumar a raiz, nesse caso, se a pessoa quer um loiro mel,
8,31, né? Daí varia da marca, você pode usar a marca que você já está acostumado ou uma marca que você conhece e que já ouviu falar. Então, tipo, L'Oréal, Keune, Igora, Trans e Alpha Parf são marcas assim que dão boa cobertura, né? E são bem conhecidos no mercado. Então, você pode fazer também um esfumado de raiz para não ficar aquele amarelo na raiz, né? Que geralmente as raízes castanhas com esse loiro mel inteiro vai ficar mais dourado inteiro. Então, se a cliente não está acostumada com essa cor mais clara, provavelmente ela não vai gostar muito da raiz inteira dessa cor mais dourada. Então, você pode fazer um fundo ali na raiz com um 7/0 ou 7,1 para dar equilíbrio, né? E fazer um fundinho mais escuro. Se ela tiver raiz mais castanha escura, por exemplo, em natural, você pode fazer até com 6,1, que é o loiro escuro, né? Que vai ficar aquele esfumado de raiz bem bonito, dando transição de cor. E, no caso, se ela não quiser o cabelo inteiro de loiro mel, né? Então, quando for cobertura de branco, oxidante 10 volumes e a cor um pouquinho mais... Voltou. Tinha quase caído de novo. Não sei o que tá acontecendo hoje. Então, gente, para fazer as descolorações aí tem que ter muito cuidado, né? Então é importante fazer o teste de mecha quando ela quer mudar totalmente de cor. Eu já tirei muito vermelho, preto e outros cabelos aí, outras cores de coloração, manchados e tal, só com limpeza de cor. Só que ali tem que funcionar daí em etapas, né? Primeiro você aplica a limpeza de cor no dia, aí você joga só um tonalizante ali no lavatório, só para tirar um pouquinho da cor amarelada ou alaranjada. E depois a cliente dá uma pausa, faz uma reconstrução, volta dali uns 15, 20 dias fazer mais uma limpeza de cor. Aí nesse caso o cabelo já tá com o pH mais equilibrado e você consegue abrir mais um pouco desse fundo ali que tem ainda resíduo de vermelho, de preto. Aí nesse tom você já consegue colocar um chocolate, né? Um marrom, usando até os mix aí mate, né? Mate que é o esverdeado ou verde, os mix corretores também. Principalmente os mix ali verde vai te ajudar a tirar o avermelhado do cabelo. Então eu já fiz muitos marrons bonitos aí para cliente que saiu do preto e queria mudar um pouco sem ficar loira, né? Até porque nem dá pra ficar loira quando tem coloração preta assim, não dá pra ficar loira de repente, porque o cabelo não aguenta. Então você consegue fazer uns marrons bem lindos usando o corretor verde, né? Ou as colorações mate, que tem /8 no final, a maioria, né? Então você pode fazer um marrom, colocar um castanho claro, por exemplo, ou um loiro escuro e colocar corretor verde que vai cobrir 100% do avermelhado, do acobreado, quando ela não quer mais no cabelo esses tons, né? Mas hoje tem muitas morenos iluminados que estão saindo do preto, que estão optando por essas cores, né? Que fica muito bonito e combina também com vários tons de pele, com a maioria. Que são os acobreados, tom de canela, né? Tom de o mel, o chocolate mesmo, e faz as mechinhas lá em tons desses tons aí que eu falei, amêndoa e essas cores mais suaves, né? E acabam ficando um bom tempo aí, depois elas vão lá, mexe de novo para tirar a coloração preta. Então, eu sempre aconselho a cliente que tá saindo, fazendo transição do escuro, a respeitar essa pausa, né? Porque não dá pra fazer tudo no mesmo dia, o cabelo não consegue suportar, né? Então, para evitar a quebra, evitar que o cabelo fique danificado, que a fibra desse cabelo fique porosa, né? É muito importante respeitar a pausa ali de limpeza de cor, né? Que a limpeza de cor funciona da seguinte maneira. Ela não é uma descoloração completa, porque ela é feita com shampoo anti-resíduo, descolorante, oxidante, que pode ser um volume mais baixo, daí para não estar agredindo o cabelo. A gente nunca, no caso lá no salão, eu nunca uso 40, né? No máximo que eu vou usar é o volume 30, se tiver muito difícil de sair essa cor, né? Se não tiver nada desbotado. Se tiver já desbotado, eu vou usar o volume 20
E eu coloco sempre um pouco de queratina também no descolorante, que ajuda a proteger a fibra, né? Então, uma dica aí pra você, se você for fazer a limpeza de cor, deixar mais líquido esse descolorante, funciona super bem. Não é uma shampoozada, né? É um pouco mais forte que uma shampoozada, só que ele não vai agredir tanto o cabelo. Sempre aplicando ali da ponta ali, do meio para baixo primeiro, porque geralmente essas raízes estão mais naturais, então vai clarear muito rápido, né? Então você coloca oxidante, 20 volumes, pó descolorante da sua preferência, né? Queratina líquida, de preferência hidrolisada, que dá um resultado melhor na hora de proteger essa fibra. E um pouquinho de shampoo anti-resíduos. Esse é a mistura lá da limpeza de cor. Shampoozada é só shampoo e descolorante, né? Shampoo, descolorante e oxidante. Esse você coloca ali a queratina junto e deixa um pouquinho mais homogêneo, não tão duro e nem tão mole. A massa tem que ficar mais homogênea. Aí você vai distribuir de forma bem uniforme das pontas para baixo, porque na raiz geralmente a cliente está com menos química, então vai clarear muito rápido esse cabelo. Quando você coloca ali na touquinha para agir, sempre tem que dar uma olhadinha a cada 10 minutos para ver se o cabelo está reagindo bem, né? Tem que estar cuidando desse cabelo, não colocar e largar a cliente lá, né? Porque às vezes ela pode ter outros resíduos, né? Você já fez teste de mecha e tal, mas com o passar dos minutos ali, você tem que estar cuidando para esse cabelo não estar reagindo de forma contrária, né? Que às vezes tem alguma química que vai dar uma reação química mais violenta ali no meio, né? Um resíduo, alguma coisa. Então, a importância também de fazer um detox antes, né? Eu sempre faço detox antes de fazer a limpeza de cor, descoloração, mecha, entre outras químicas, porque ajuda bastante a proteger a fibra do cabelo. Então, se a cliente chegou e fala, quero um loiro mel, quero mudar, e ela tá com o cabelo escuro, você vai analisar a fibra desse cabelo, fazer um detox, já leva pro lavatório, mesmo que não passe ali no teste de mecha, mas se você fizer o detox antes, esse cabelo tem muito mais chance de passar no teste de mecha, né? Porque você vai estar removendo os resíduos de cloro, metais pesados, né? E derivados de petróleo, entre outros aí que tem no cabelo, que vem da nossa água e de produtos que a gente usa. Então, quando você leva a cliente para o lavatório e faz o detox acidificante, já equilibra esse pH, voltando para o mais ácido. E quando você aplica uma máscara de reconstrução, essa máscara já vai reagir de uma forma melhor, já vai penetrar melhor na fibra do cabelo. Quando você terminou de enluvar ali, deixa de uns minutinhos, depois você enxágua, leva para cadeira, seca e aí vai fazer o teste de mecha, né? Quando você não conhece a cliente, né? Quando é a primeira vez que ela tá fazendo cabelo com você, ou ela veio de outro salão, ou fez alguma química em casa, então é muito importante fazer. Se ela já é sua cliente, você conhece o cabelo dela, sabe que você colocou ali e confia nela que ela não fez nada em casa, ela não vai mentir também, né? A maioria dos clientes tem que contar, né? Tem que ter uma afinidade ali e uma amizade, né? Pra você estar confiando na cliente e ela em você. Então, você pergunta pra ela ali se ela não colocou nada em casa. Provavelmente, se ela vai sempre no salão, ela não vai ter colocado nada em casa. E você já pode iniciar, né? Faz o detox para tirar os resíduos. Eu não faço sempre, eu faço quando a cliente volta. Geralmente, a cada 2, 3 meses eu faço, porque não preciso fazer sempre também esse detox, né? Tipo, se ela vem de uma semana para outra, o cabelo ainda não vai ter tanto resíduo ali acumulado. Depois que você fez já o detox, você já pode iniciar a química no lavatório mesmo, porque a limpeza de cor eu gosto de aplicar no lavatório, né? Porque ela é mais líquida, então ela vai ficar pingando, vai ficar difícil de você trabalhar na cadeira. Eu prefiro trabalhar no lavatório. Se você não tem ninguém para segurar o cabelo, prende bem lá com uma piranha ou com um prendedorzinho jacaré e começa a massagear sempre do meio para baixo, né? Do meio para baixo, porque na raiz essa cliente vai estar com menos química provavelmente. A não ser que ela acabou de colorir o cabelo, né? E aplicou um preto e se arrependeu, aplicou um vermelho e não gostou.
o acobreado, às vezes ela vai fazer em casa, fica muito manchado, pega mais na raiz e nas pontas não, porque tem resto de coloração antiga, e ela acaba achando que vai dar tudo certo e não dá. Aí ela recorre ao salão, né, a nós, para arrumar esse cabelo. Então a limpeza de cor sempre tem que ser feita do meio para baixo, mesmo que essa raiz já esteja pigmentada, né, com essa cor. Só depois de meia hora, 40 minutos, você vai estar reaplicando no cabelo todo para dar uniformidade no tom, né? Então, que nem eu falei, se o cabelo não chegar no tom desejado no mesmo dia, o ideal é que a cliente faça um tratamento depois. Quando elas estão com o cabelo muito branco ou ficou manchado, por exemplo, e o cabelo não está aguentando, eu sempre aplico um tonalizante no lavatório, que é uma cor fantasia, sem amônia, só para dar uma cobertura ali rápida. Deixo 15 minutos e depois de 15 dias ela volta pra gente continuar a química, né? Porque no dia o cabelo não aguenta. Então não dá pra ficar forçando muito, senão esse cabelo vai quebrar, e depois que quebrar, daí não tem jeito, né? Só cortando ou fazendo muitos tratamentos toda semana, e mesmo que o cabelo da cliente esteja muito química e esteja bem poroso, esteja danificado, antes disso ela vai culpar você, né? Então é muito importante fazer ali o diagnóstico desse cabelo antes para ver se ele vai aguentar. Se tiver muito poroso, muito danificado, já faz só detox, reconstrução, e indica para ela escurecer esse cabelo até ele se recuperar bem, né? Escurecer de uma forma que não vá para um preto, né? Senão depois vai ficar mais difícil ainda. Passar um tonalizante sem amônia, ali um castanho médio, um castanho claro, que fica mais fácil pra gente abrir depois. Porque preto mesmo, eu já aconselho as clientes a passarem, se elas estão muito fã de preto e querem preto, eu já aconselho elas a passarem um sem amônia. Mas mesmo sem amônia, ele gruda muito, né? Então, o preto é o mais difícil de tirar do cabelo. Pretos e vermelhos, assim, quando você for aconselhar a cliente a mudar, sempre fala pra ela que ela tem que usar um tonalizante sem amônia, porque ela vai querer mudar esse cabelo provavelmente em breve, né? Se ela enjoar, principalmente tons de vermelho e vermelhos intensos, enjoam com facilidade, principalmente se a cliente não usou essa cor e é a primeira vez. Ela tem facilidade e muita tendência a voltar no salão e querer tirar. Aí vai ficar difícil para nós, né? Para você, profissional, trabalhar em cima dessa coloração que foi super pigmentada. Então, se você for colorir um cabelo loiro, sempre usar tonalizante sem amônia, porque ela pode se arrepender imediatamente, ou ela pode continuar passando, mas por um tempo, né? Depois ela vai querer fazer mechas, vai querer colorir de outra cor, então vai ficar mais difícil aí pra você abrir fundo nesse cabelo depois. Vamos falar de cores para morena iluminada agora, né? Cores para morena iluminada, que estão em alta aí agora também, que é chocolate, o canela, né? Duas cores que estão bem em alta para morenas iluminadas. Quando a gente vai tonalizar um cabelo de morena iluminada, por exemplo, você só precisa chegar no tom de, se for uma morena iluminada mesmo, que tá com cabelo escuro, às vezes com coloração, ou com progressiva, que tá mais difícil de abrir. Se chegar num 6, o tom, você já consegue fazer uma morena iluminada. Porque você pode estar usando em seguida o 64, que é o chocolate, né? Um tonalizante aí. Então, se você fechar um pouco mais esse cabelo com 64, vai ficar um moreno iluminado bem bonito. Se ela tem coloração ou se ela não quer mesmo nada chamativo e quer uma corzinha mais acobreada, mais puxando um pouquinho pro marrom, mas acobreado. O 64, que é o chocolate, vai ficar super bonito nesse fundo escuro, né? Que vai destacar, mas não vai sair tanto do escuro, né? Porque às vezes ela tá com medo, não quer chegar mostrando que mudou muito, quer aquela mudança sutil. Aí você vai tonalizar com 64, né? Que é o chocolate. Canela e... esqueci de falar. O 64 também com oxidante de 20 volumes, né? Pra você abrir um pouquinho ali mais e essa cor penetrar bem se você chegou no 6. Se você chegou no 7, vai ficar um pouquinho mais luminoso,
porque o 7 já te dá uma possibilidade de trabalhar um pouco mais essa cor, né? Que é o fundo 7, que é o loiro médio, quando você descoloriu. Se a cliente tem base natural, essa cor também pode pegar, que é o 64, ela pega super bem numa base natural de 5, 6. Agora 4 já também não vai mudar muita coisa, já tem que mudar o oxidante, né? E usar um volume um pouco mais alto, só que daí vai dar uma diferença nesse tom aí. O canela é o 714, geralmente é da Magirel. O 714, que é uma cor bem bonita, né? Da Magirel, da L'Oréal. Se quiser fazer um esfumado também de raiz, nessas duas cores de chocolate, que é o 67 e o canela, usa 61 com oxidante de 10 volumes. E se a cliente tiver fios brancos, aí é 60, que é o 6.0, que é o loiro escuro, com 61 em partes iguais para a raiz, né? Com volume 10, para cobrir branco. E o canela, que é o 714, você pode usar com 20 volumes para o restante do cabelo no comprimento. Para cobertura de loiros e brancos, nesse caso, é o volume 10, né? Para fechar mesmo e pigmentar melhor, sem ficar manchado. Agora vamos falar um pouquinho dos acinzentados, saindo do dourado e vamos para os acinzentados. Quando você quer um cabelo bem acinzentado, fez uma mecha e abriu no tom de 10, de 9, de 10, esse cabelo você quer bem acinzentadinho e mais cinza, mais fechado, você vai usar 10, 12, é uma misturinha aí que, digamos, meio que pronta, né? 10, 12 com 1 centímetro de mix azul, se quiser anotar, né? Que a maioria dos clientes gostam de mechas acinzentadas, principalmente as que já têm fios brancos, né? Que querem disfarçar. Coloração 10, 12 com 1 centímetro de mix azul, né? Oxidante de 10 volumes, quando for cabelo loiro ou descolorido ou cabelo branco. Agora, se a cliente tem base castanha, aí você vai ter que abrir esse cabelo, descolorir, fazer mechas, né? E chegar num tom de 9 e 10 para conseguir fazer esses tons de acinzentado, que é o 10, 12 e o mix azul. 1 centímetro de mix azul, aí da sua preferência, né? Para esfumar a raiz nesses tons aqui do acinzentado, 8,1 com 7,0 e oxidante de 10 volumes. O 8,1 e o 7,0 8,1 é o loiro claro acinzentado e o 7,0 é o loiro médio. E essas duas cores em partes iguais vão dar um fundo bonito ali, natural, para cliente que não quer todo o cabelo loiro, né, e acinzentado. Para esfumar a raiz, esses dois tons vão ficar bem bonito e natural. O loiro gelo, que é aquele loiro mais branco, que não é cinza e não é dourado, ele é um loiro branco, né? Loiro gelo, se a descoloração não tiver também num tom de 10, aí você não consegue chegar nesse tom tão branco, né? Que já é um branquinho platinado. Então, para chegar nesse loiro gelo, vai ter que descolorir até um 10. Ou você pode fazer também em 2 etapas, que nem eu falei. A cliente faz, aí você só tonaliza ali, porque o tonalizante ele tende a desbotar rápido, né? Você só tonaliza no lavatório, rapidinho, ali 15 minutos. E dali 15 dias, nesse período, ela faz 1, 2 reconstruções no salão, né? A gente vai fazer um tratamento bem de choque, estabilizando esse pH. Em 15 dias ela pode voltar e clarear mais um pouco o cabelo, que vai chegar no tom de 10, daí para chegar no tom de gelo. 2 etapas de descoloração funcionam bem para não estar destruindo esse cabelo, porque a oxidação tudo no mesmo dia, às vezes acaba, né, ficando poroso, regaça o cabelo, o cliente tem que cortar e não vai ser uma experiência legal. Então, descolore até um 8, daí tonaliza, explica sempre para ela, né, que é um processo, não pode chegar e, eu quero ser loira platinada hoje. Se ela já tem química nesse cabelo, é quase impossível, né? Então, não vai dar para fazer, porque senão a culpa vai recair sobre você depois. Então, é importante conversar, explicar que o cabelo dela aguenta ou não aguenta. Então, é muito importante fazer isso em 2 etapas, né?
para o cabelo estabilizar o pH e depois ela conseguir clarear mais um pouco sem prejudicar tanto a fibra do cabelo. Vai ressecar um pouco, porque é descoloração, né? A gente não tá falando de hidratação. Mas não vai quebrar, ela não vai ter corte químico, né? Ela vai ter um leve ressecamento ali, mas que ela vai conseguir recuperar rápido com os produtos certos. Agora, se a gente for fazer tudo no mesmo dia, um processo bem agressivo, é possível que esse cabelo tenha corte químico e não vai ser legal, né? Depois é só BO. Então, o loiro gelo, você vai tonalizar ele ou colorir, né? Daí depende do que você usa, tonalizante ou coloração. 901 com 1 centímetro de mix azul. E isso eu tô falando de qualquer marca, tá? Pode ser marca que você já trabalha ou alguma marca que você conheça e ache interessante trabalhar, né? Tem várias aí no mercado, Keone, Igora, L'Oreal, Trus, Alpha Parf. Tem inúmeras colorações aí que você pode estar trabalhando, ou até as mais em conta aí, que depende muito do teu tipo, se você está iniciando, do teu tipo de trabalho, se está iniciando, se você tem pouca experiência, né, ainda não sabe usar essas colorações, então pode ser qualquer cor, mas que tenha essa numeração. 901 e 1 centímetro de mix azul, com oxidante de 20 volumes, para tonalizar depois esse cabelo que já tá super loiro, né? Se a cliente tem um loiro dourado, por exemplo, e chega para você e a base dela tá no 8, você consegue neutralizar um pouco desse amarelo, né? Se ela tá com o cabelo muito amarelo, desbotado, você consegue neutralizar também usando essas cores aqui, 901 com 1 centímetro de mix azul e oxidante 20 volumes. Aí você neutraliza um pouco do amarelo, né? O 901 e para raiz, se a pessoa quiser fazer o fundinho daí de esfumado, você vai usar o 61 e o 7.0 também, para dar aquele equilíbrio e transição de cor bem bonita. Então, essas foram as minhas diquinhas de hoje. Se você gostou, deixa aqui seu comentário, sua curtida para me ajudar, porque eu tenho bastante experiência em salão, mas aqui no digital eu tô começando, então peço sua força aí. Meu canal no YouTube é Sheila Santos Hairstylist, lá no Facebook também é Sheila Santos Hairstylist. Obrigada para quem assistiu, ficou aqui comigo, tenha uma ótima noite e bora lá, né, gente? Até amanhã.